Será que para aprender a programar, a gente precisa de fato estar escolhendo uma linguagem específica, estar escolhendo uma tecnologia, uma pilha de softwares específicas, ou a linguagem de programação é só um adereço, é só aquela firula a mais na hora da gente desenvolver um software ou uma aplicação? A ideia do vídeo de hoje é eu estar reagindo a um vídeo postado aqui dentro do YouTube. Quem está falando nesse vídeo aqui é o Serjão, possivelmente você já o conhece, já viu ele falando. Ele é um cientista da área especificamente da área de física, né? Fala muito a respeito de física, mas só que tem outras expertises aí. Uma delas é especificamente na área de programação. E eu vou estar reagindo a esse vídeo porque é um vídeo bastante interessante e o cara ele tem assim um conhecimento muito profundo da área de computação, da área de exatas de uma forma geral, e ele fala algo que muita gente acaba meio que deixando passar e fica focando em linguagem de programação ao invés de focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é o cerne de você ser um programador. Então, vamos lá pro vídeo e a gente vai reagir. Eu não vi esse vídeo na íntegra, só vi o comecinho dele. Eu quero reagir em tempo real aqui contigo. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. E hoje a gente vai reagir diretamente ao vídeo aqui onde o Serjão, todo mundo conhece, esse cara, né, extremamente famoso aí dentro da internet, ele fala a respeito de linguagens de programação. Eu quero que você reaja esse vídeo junto comigo e vamos ver o que esse cara fala a respeito. Porque uma das primeiras perguntas que surgem quando você fala de programação é qual que é a melhor linguagem, né? Sim. E eu acho que não tem muito isso, Não. né? Que tem linguagens que são adequadas para determinados problemas. Ó, o Serjão que falou um negócio muito importante. Dependendo do problema que você tem para resolver, seja de um software que você está criando, de uma aplicação para dispositivos móveis, de inteligência artificial, análise de dados, vai existir a linguagem mais adequada. Porém, a linguagem nunca é o ator principal da situação. A linguagem ela é só o adereço, aquele detalhe a mais. O que manda mesmo é você dominar a lógica estrutural por trás da linguagem. Sim. Não é? E você tem facilidade. O Python, ele é generalista, mas que nem você vai na Tesla. O modelo, às vezes, ele é prototipado, ele é treinado em Python, mas você vai embarcar ele com C++. Isso aí. Então, essa que é a verdade. Quando o pessoal fala de embarcar software, está falando de colocar uma aplicação, um software dentro de um hardware. Então, sempre que você tiver um hardware que interage mediante comandos de software, você tem um software embarcado. Bom exemplo é quando você está lá no seu micro-ondas, que você aperta um botão físico, certo? E aquele botão faz com que o seu micro-ondas funcione, aumente a potência, aumente o tempo, diminua o tempo, escolha o tipo de alimento que está lá dentro, enfim. Então você está interagindo hardware com software. Lógico que o exemplo do micro-ondas foi bem no dia a dia da gente, né? Mas só que você pode aplicar esse mesmo exemplo, essa mesma lógica a outras situações de aplicações que desenvolvedores geralmente fazem, né? Que é sistemas de gerenciamento, sistemas para e-commerce, sistemas contábeis, fiscais, enfim. Cada linguagem ela tem que ter o contexto, né? É difícil falar essa, é melhor sem o contexto. Isso aí que você falou é uma coisa que acontece acho que em todas as áreas. Hoje a gente faz o protótipo em Python e vamos dizer, os softwares comerciais, eles usam tudo C++. Então você tem que traduzir tudo lá para dentro. Então, por exemplo, na área de petróleo, que é a minha área, eu trabalhei muitos anos na parte de desenvolvimento de software. Cheguei a liderar uma equipe com 3, 4 desenvolvedores. Então a gente fazia tudo no Python, Sim. mas aí na hora de passar tinha que ser no C++. Sim. Então essa que é a coisa. E uma coisa que é legal. Essa questão da prototipagem é interessante. Geralmente, a gente acaba desenvolvendo uma aplicação com toda a sua estrutura dentro de uma linguagem específica e você consegue migrar isso daí para uma outra linguagem, né, de uma forma muito fácil. Afinal de contas, entre uma linguagem e outra, a diferença é só a sintase, né? É só a forma que você escreve. O que difere a língua portuguesa da língua inglesa? Basicamente, a sintase que você aplica. Mas só que a lógica estrutural por trás da linguagem, estou falando agora da língua inglesa, da língua portuguesa, a lógica estrutural é sempre a mesma. Você vai ter verbos, substantivos, adjetivos, locuções adverbiais, locuções adjetivas e assim por diante. Então a lógica por trás de uma linguagem de programação vai ser a mesma.
Não importa se é Python, C Sharp, C++, Java, JavaScript, não importa. A lógica estrutural por trás é sempre a mesma. Então, quando você está criando uma aplicação, para que você consiga migrá-la para uma outra linguagem, o processo é extremamente simples. Você só precisa reescrever aquela mesma lógica usando uma sintaxe diferente. É isso que o Sérgio está falando aqui para gente. Legal que eu gosto de falar pro pessoal do negócio de linguagem, cara, é que a linguagem em si, você aprende, né? Olha só, a palavrinha-chave, hein? A linguagem em si você aprende, é fato. O difícil mesmo é você dominar a lógica da programação, a lógica que é o cerne da situação em si. A linguagem você vai aprender da mesma forma que você aprende inglês, aprende mandarim, aprende japonês, russo, enfim. A linguagem é algo só como um adereço em cima da lógica que você precisa dominar. A linguagem é o mais fácil. Sim. O problema de programar não está na linguagem, né? O problema de programar está em outras coisas. E aqui possivelmente ele vai falar, né? Se não falar da lógica, ele vai estar falando da infraestrutura. Por quê? O que acontece? Quando você está programando, começando a programar alguma coisa em alguma linguagem específica e tal, você acaba meio que ficando preso a muita questão de infraestrutura. Então, para que você comece a programar em Python, você tem que instalar um monte de coisa no seu computador. Para que você comece a subir arquivos para publicar dentro da internet, você tem que ter um conhecimento amplo ali de servidores, SSH, FTP, enfim. Então veja que tem um monte de coisa que você precisa dominar ao redor da linguagem de programação para que você programe. E aí você acaba meio que ficando perdido, porque você não sabe direito aonde que você direciona a sua atenção. Para onde que você direciona a sua atenção? Se você direciona para linguagem, se você direciona para a questão do hardware, se você direciona para a questão da instalação de aplicações, para servidores, para cloud, enfim, você acaba ficando meio que perdido. E você acaba perdendo muito tempo justamente nesse ponto, de não saber para onde direcionar a sua atenção. Quando, na verdade, você tinha que estar direcionando a sua atenção, para você que está querendo aprender a programar agora, você tinha que estar direcionando a sua atenção para dominar a lógica da programação, que é o que estrutura toda e qualquer linguagem. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, já clica para curtir e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é relevante, é importante e assim o algoritmo do YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas que assim como você querem saber como que uma pessoa começa a aprender programação. Clique em curtir. Está na base, no caso, matemática, estatística e na coisa da lógica. Tenho vídeos no canal onde eu falo sobre a matemática e a programação. Dá uma conferida. Esse vídeo está aqui nos cards, né? Dá uma conferida depois. Com certeza você vai entender um pouco mais da importância disso daí. E olha só o que ele falou. A lógica da programação. Essa é a base para você dominar qualquer linguagem, não importa qual seja. É aí que a galera se perde, né? E é engraçado quando você vê o código-fonte, né, do Twitter, X, né? O X. Isso. Agora, quando o pessoal foi começar a analisar, não lembro que vídeo que eu vi, agora alguém fez uma análise sensacional. Quando dizem, né, qualquer pessoa, você tem a biblioteca, você vai criar um modelo e você vai olhar o sistema de recomendação do Twitter, é uma álgebra linear pesada que você tem, é uma estatística pesada. Olha só, às vezes as pessoas acham que aprender a programar, né, é só você dominar a linguagem em si. Tem muita gente que aprende a programar usando linguagem, né? Vou aprender a programar com Python, vou aprender a programar com C++, com Java, com JavaScript. Primeiro, não se aprende a programar com linguagem. A gente tem que aprender a programar com pseudocódigo. Isso é a base, porque se você ficar na linguagem, aí vai cair naquilo que eu acabei de falar. Você inevitavelmente vai ter que se preocupar em instalar um monte de coisa no seu computador, instalar um monte de bibliotecas, entender o que é uma biblioteca, instalar alguns frameworks. E você está deixando de lado a parte importante, que é aprender a programar, a lógica de programação. Então, primeira coisa, para aprender a programar, você tem que ir na linha de um pseudocódigo. Você vai entender a lógica por trás de qualquer linguagem. E veja o que ele falou sobre a questão matemática. Se você quer dissociar matemática de lógica de programação, possivelmente você está indo na direção errada, porque você não consegue separar matemática de computação. As duas coisas são intrinsecamente ligadas. Às vezes você fala, não, mas só que eu domino, né, as regras básicas da matemática. Veja o exemplo que ele deu aqui do X, né, do Twitter. Você não vai usar uma matemática simples no seu dia a dia. Às vezes sim, mas só que geralmente você vai usar uma matemática um pouco mais complexa, uma matemática um pouco mais profunda. Álgebra linear, para você trabalhar com lógica de estatística, para poder fazer recomendação aqui e tal. Então veja que você vai numa pegada muito mais complexa. Então, se você
não gosta de matemática e não pretende nunca se aprofundar, possivelmente você vai ter muita dificuldade com a lógica de programação, ou ao menos vai ter muita dificuldade na hora de desenvolver sistemas mais complexos caso apareça algum projeto desse gênero para você. Modelos matemáticos, né? E então não é bem assim. Você nunca vai deixar de lado, porque o que a gente chama hoje ciência de dados, que você até alguns modelos de machine learning são equações paramétricas, são modelos inferenciais estatísticos, os clássicos, né? Então as pessoas olham muito para o pacote, para a biblioteca, basta eu aprender isso. Depende, para a maior parte dos casos, talvez sim, para a maior parte das empresas onde as pessoas vão trabalhar. Mas os grandes desafios mesmos, aqueles algoritmos que a gente olha uma grande empresa, tem uma base muito pesada, matemática e estatística por trás. Então veja que para você desenvolver softwares do dia a dia, vou chamar assim, você pode usar o básico da programação. E até arrisco dizer, né? Você vai desenvolver softwares nesse padrão na sua grande maioria das vezes, né? Softwares básicos. Mas se aparecer um desafio muito grande para você, você vai enfiar os pés pelas mãos porque você não terá a base matemática, tá? E principalmente você não vai ter a base computacional por trás da lógica de programação, se você aprender a programar com linguagem. Então, minha recomendação, aprenda a programar usando só lógica de programação. Exatamente isso. Então, esse lance da linguagem, porque muita gente acaba se apegando na linguagem em si. Sim. Né? Então, é uma dica que eu dou aí, cara. Não se apegue na linguagem, cara. Aprenda. Aí, o jeito que você... Porque, vamos supor, vai ter gente aqui que, por exemplo, você quer arrumar um emprego. Aí você vai para uma empresa, cara, aprendi Python e o cara lá só usa C++. E agora, me ferrei, entendeu? E até aquela liberdade. Quando você vê no requisito das vagas, as pessoas se assustam, né? Aquele requisito, um monte de coisa. Poxa, mas eu não sei SQL. Sendo sincero, a parte de consulta banco de dados, eu nunca parei para estudar SQL. Isso aí é uma vida também, né, cara? É uma vida, mas você vai, ao longo da sua jornada, você às vezes aprende a ser autodidata e buscar determinados conhecimentos, porque você define, poxa, eu sou especialista nisso, e você acaba consumindo as coisas que são periféricas, né? Olha só, é importante isso daqui. Você pode ser especialista em uma linguagem depois que você aprender a programar, só que você vai acabar consumindo tudo aquilo que estiver na periferia, em torno, né, daquela linguagem. Então, por exemplo, você pode muito bem ser um programador back-end, sem problemas, né, utilizando PHP. Vamos lá. Para você conseguir desenvolver uma estrutura de um dashboard perfeitinho, completinho, você precisa conhecer um HTML, CSS, um JavaScript, um Ajax. Você precisa conhecer de banco de dados, relacional ou não relacional. Tem um vídeo no canal onde eu falo bastante sobre essas tecnologias, estou deixando todos aqui nos cards e também na descrição. Aí aqui no canal eu falo direto a respeito desses mesmos temas, a importância da lógica de programação. Se você não é inscrito, você está marcando bobeira, você está dormindo na selva, hein? Clica aqui no botão abaixo, se inscreve no canal, ativa também as notificações, porque só assim você passa a receber todos os vídeos quando eu postar algum conteúdo novo. Se inscreve aí. Então você precisa ter aquela coisa em mente, né? Que você é um programador da linguagem X, né? Especialista naquela linguagem, só que você conhece linguagens subjacentes. Isso não significa que você vai ser um programador de 60 linguagens. Não existe isso. Tá? Um programador, ele tem uma linguagem mãe que rege a carreira dele. Ele conhece algumas outras para poder ter aquela base caso ele precise em algum momento. Lembrando que na hora que você precisar migrar de uma linguagem para outra, se você domina a lógica de programação, você vai conseguir fazer essa migração muito mais fácil. Que ficam orbitando ali em volta da sua profissão. Você sabe um pouco de tudo, mas sendo o especialista. E a verdade é que você aprende. A linguagem, mesmo que nem falei para você, né? Eu tô com um hobby de foguete para meus filhos. Minha esposa ficou doida. Não te mandei a foto ainda. Eu coloquei até um extintor ali do lado em casa, demarquei o terreno na cozinha. Na cozinha. Detector de se der qualquer gás, coisa, já tá ali o extintor, nitrato, né? de potássio, fazendo ali combustível, tranquilo, né? E o Arduino é em C. Um programa em C. Eu sei programar em C++, mas principalmente com ChatGPT, você sendo fluente numa linguagem, tendo a experiência, é muito tranquilo para você desenvolver um programa. E olha só o que ele falou aqui de importante. Muita gente acaba condenando muito o ChatGPT justamente pelo fato de que ele vai meio que programar por você. A questão não é que ele vai programar por você. Ele vai te dar os caminhos corretos para você conseguir seguir. Então não tem nenhum problema de você usar um ChatGPT. Várias IDEs como o VS Code já tem há muito tempo o GitHub Copilot.
né, agregado ali nela. O que é o Copilot? Nada mais é do que você fazer comentários daquilo que você precisa ser desenvolvido, com base nesses comentários, na linha de comentário mesmo, o Copilot vai lá e gera o código para você e você vai insertando informações, passando parâmetros, colocando seus argumentos ali, tudo direitinho dentro das funções e tal. Aí a questão que tá, não é que o ChatGPT vai programar para você, ele vai te dar uma estrutura padrão, e aí você vai ter que ter a base de programação para poder escrever em cima. Então não existe esse negócio, o cara é programador GPT, não tem isso, né? O cara vai, no máximo, usar um atalho para conseguir otimizar o seu tempo de produção. Depois em outro, óbvio, não é uma engenharia de software, mas para você resolver esses problemas pessoais. Não, é isso mesmo. Então tem que... Não se apegue na linguagem, cara. Aprenda o que está por trás ali. Que é isso que vai ser importante. Se for um cara bom no que está por trás, depois para adaptar, vamos dizer, a sintaxe e tal, cara, isso aí é tranquilo. Correção técnica, pronúncia sintase, tá bom? O problema é o que está atrás disso aí, cara. O que está atrás disso aí é que é muito complicado, às vezes, né? É muito complicado de aprender. Então, então você já chegou no ITA, você já tinha uma basezinha já programando e tal. E o ITA foi isso, do nada. Poxa, matéria, professor Milione, né? Muita saudade. Fiz umas disciplinas isoladas de mestrado no ITA. A gente participava de um grupo de pesquisa, né, focado em análise de dados para poder descobrir padrões de tentativas de fraude em sistemas financeiros. A matemática lá é um negócio extremamente pesado. Então, se você tem aí o sonho de fazer uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, em alguma instituição de peso, né? Fica já ligado porque o conhecimento matemático vai ser o mínimo necessário para que você consiga ingressar numa instituição dessa daí para um mestrado ou doutorado no segmento de computação. Um dos melhores professores que eu tive estatística. Aí chega do nada, não, tem que entregar em R, só pode ser em R. Poxa, daí eu fui fazer matéria no INPE. O INPE não, já tinha uma liberdade maior na parte de algoritmos evolutivos. Agora algumas matérias, MATLAB, lá é assim, taca e os alunos se viram. Sim, é assim mesmo. E tem essa capacidade. E o interessante é isso, né? Que hoje em dia é muito comum, você passa alguma coisa, estou falando isso como professor universitário, você passa alguma coisa para os alunos e o aluno quer que você pegue na mão dele, né? Caminhe do ladinho dele, coloque uma capinha de chuva assim, sai andando do lado dele, falando, não, é assim, você coloca aqui, você coloca o ponto e vírgula aqui você faz assim. As pessoas estão muito com essa mania de achar que faculdade tem a mesma pegada de um curso técnico. Não é, né? Faculdade é aquele negócio. O professor explica o assunto, no caso aqui o pessoal do ITA nem explicava, né? Mas o professor explica o assunto, fala, desenvolve aqui. Mas só que eu não consigo. Pois é, então tenta. Mas só que tem que ser em R, linguagem R. Mas eu não sei trabalhar com R. Então começa a trabalhar. Então já fica até uma dica aí para você, caso você esteja querendo ingressar na faculdade de programação de computação, né? Melhor dizendo, então fica ligado. O professor não vai segurar na sua mão para poder andar lado a lado contigo, senão seria um curso técnico. Tá? É uma faculdade onde o seu conhecimento vai se basear muito naquilo que você vai descobrir por conta própria e com a base que o professor te der. No máximo isso. E veja que aqui no ITA, o professor só chegava e falava, quero isso na linguagem tal, desenvolve, semana que vem você apresenta. E pronto, era isso que tinha e de fato no ITA é assim. Na verdade, que é um pouco menos desafiador que a gente acha. Você não tem que ser fluente, você tem que resolver aquele problema específico. E se você quiser entender como funciona a lógica de programação, essa base estrutural que coordena toda e qualquer linguagem existente, aqui na descrição eu estou deixando o link do meu treinamento Logicamente Pro, onde você vai entender completamente de ponta a ponta como se tornar um programador. Esse link está aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Depois que você participar desse treinamento, com certeza, sem sombra de dúvidas, você vai entender toda e qualquer linguagem. Desafio meu para você. Mas eu cheguei sabendo Python já. Tem que resolver problema, cara. Então, eu lá na PUC, eu fiz lá na PUC do Rio. A PUC do Rio é meio uma referência, assim, nessa parte, né, de programação e tudo. Eles têm aquelas empresas incubadas lá, é um negócio maneiríssimo. E eu fiz primeira aula, curso mesmo de inteligência artificial que eu fiz, foi lá na PUC, cara. Legal. O professor chegou no primeiro dia de aula e falou assim, para a semana que vem, eu quero que vocês desenvolvam aí um algoritmo que vai detectar homens e mulheres que entram na PUC todo dia. Sim.
e eu quero que vocês façam aí uma análise do comportamento, tudo. E acabou, foi embora, cara. Foi embora. E aí, como que você faz? É essa pegada mesmo. Só que agora coloca isso no dia a dia, né? Hoje em dia, dentro de uma faculdade, né? Vai aquele monte de aluno depois reclamar com coordenação, com reitoria, falar, não, mas só que a gente não sabe fazer e o professor está cobrando. Então, são níveis e níveis de alunos e, por consequência, de profissionais que são colocados no mercado. É claro, muitos professores vão sim segurar na mãozinha e caminhar, né, para fazer o aluno feliz, né, deixar o aluno contente, só que com certeza esse tipo de aluno tende a não conseguir uma boa colocação no mercado. Por quê? A tendência é que esse tipo de aluno, ele seja sempre aquele aluno que vai ficar esperando tudo mastigado na mão dele. E quem espera isso vai esperar até vagas de emprego mastigadas na mão. E aí, por consequência, vai conseguir que as vaguinhas mais básicas ou vai acabar nem conseguindo entrar dentro do segmento de computação. Entendeu? Sim. E foi um negócio legal pra caramba, que é interessante porque começa com um problema e depois você vai vendo, cara, que, por exemplo, a gente conseguiu separar o comportamento dos homens e das mulheres. Então o homem, quando ele entrava na PUC, ele fazia um caminho preferencial e ia para tal coisa. A mulher, quando entrava, fazia um outro caminho. Os caras depois, quando queriam vender coisas, por exemplo, eu quero vender livro, promoção de livro da PUC. Aonde que eu monto minha barraquinha? O cara foi consultar. Mapa de calor. Porque aí ele sabia qual que era o caminho preferencial, entendeu? Então, esse aqui é o lance, é resolver problema, né? Sim. E programação é isso, é você resolver problemas, né? Se você está ingressando agora no segmento de computação, especificamente programação, porque computação é muito mais amplo, né? Está ingressando agora no segmento de programação e não gosta de resolver problemas, não gosta de desafios, não gosta de matemática, não gosta de lógica. Então, talvez o segmento de programação não seja a vertente mais adequada para você, para o seu perfil. Programar é isso, é resolver problemas baseados em lógica. E lembrando, aqui na descrição, estou deixando o link do meu treinamento de lógica de programação, em que você vai aprender do zero até o domínio total e absoluto para conseguir programar em qualquer linguagem, tá? Link na descrição e primeiro comentário fixado. Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja sempre com você.